Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, alegria podermos estar juntos. Quero te cumprimentar com a doce graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolher você no nosso quarto encontro da turma de conexão, turma de integração, para aqueles que são novos na igreja, para que através desses estudos você conheça mais da palavra de Deus, nos conheça mais e no final desses estudos, que o nosso objetivo é termos 12 encontros, você tome a decisão de se tornar ou não membro da igreja, se batizar ou não, caso você ainda não seja, e a gente vai aprender sobre tudo isso nos próximos encontros. Seja muito bem-vindo, que bênção estarmos juntos. Desde já quero pedir para você escrever o seu nome aqui, né, no nosso chat, e no decorrer da nossa conversa, da nossa aula, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque no chat que a gente vai interagindo e na nossa reunião presencial nós vamos explorar e desenvolver esse tema que hoje eu quero apresentar para vocês, tá bom? No nosso primeiro encontro foi uma apresentação do curso, o segundo encontro nós falamos sobre o quadrilátero da fé, que são os meios pelos quais a gente conhece Deus. No nosso terceiro encontro nós falamos sobre os atributos de Deus, que são características de Deus reveladas por meio da forma como ele se manifestou e se manifesta a nós seres humanos, atributos que são só deles. E hoje eu quero entrar num tema que, queridos, confesso a vocês, que se a gente, para falar dos atributos de Deus, dá um nó na cabeça, falar que Deus é eterno, que Deus é espírito, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, às vezes a gente fica divagando e dá um nó, eu quero multiplicar esse nó por 3, tá bom? Eu quero falar hoje sobre trindade. Trindade. Quando a gente fala nessa ideia da trindade, a gente esbarra em alguns conceitos teológicos diferentes do nosso, né? E eu sempre falo isso nas nossas reuniões, que o fato da gente comentar e comparar teologias e doutrinas de outras denominações é com respeito às pessoas, com respeito à história dessas pessoas, mas o fato de eu respeitá-las não quer dizer que eu preciso concordar com a teologia que elas defendem ou elas ensinam. Então, com respeito às pessoas, às vezes eu vou nesse curso citar outras denominações, até para que você consiga comparar o que é diferente na nossa, o que é igual, e assim você adquirir esse conhecimento, tá bom? Quando eu falo sobre isso, trindade, existem algumas denominações que não creem nessa ideia da trindade. Essas denominações são chamadas unicistas. Quem que são os unicistas? Que creem num Deus único e que esse Deus criou Jesus, criou o diabo e fez toda a criação. Os unicistas não creem na trindade. Eles até argumentam o fato de não estar na Bíblia ou registrado a palavra trindade. E eles dizem então que isso é uma invenção lá da Idade Média, da Igreja Romana, e isso então para nós faz com que a gente se debruce nesse tema. De fato, na Bíblia não aparece a palavra trindade. A palavra trindade foi forjada por nós, estudiosos, teólogos, exegetas, para tentar explicar algo que está na Bíblia. E para comparar, eu vou ler isso também, é como você pensar numa estrela, num meteoro, num cometa. Quem inventou, quem criou essa constelação, essa estrela, esse planeta foi Deus. Mas quem deu um nome fomos nós. Então, quem aqui é da minha época vai se lembrar do cometa Halley. O cometa Halley, quem fez foi Deus. Mas quem deu o nome foi o astrônomo que a primeira vez o identificou, através lá dos estudos dos astros. Então, o fato da gente dar um nome de trindade não quer dizer que a gente inventou. Quer dizer que a gente elaborou um jeito de identificar essa situação que é a trindade. Eu quero ler para você aquilo que a gente define como trindade. A trindade, segundo o cristianismo histórico, é entendida como, abre aspas, a um só Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo nem partes, de poder e de
sabedoria e bondade infinitas, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na unidade desta divindade, há pessoas da mesma substância, poder e eternidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, antes de eu citar diversos textos, olha para mim aqui um pouquinho que eu vou falar um pouco sobre isso. Tem pessoas que acreditam que a Trindade é um Deus que uma hora se manifesta como Pai, outra hora como Filho e outra hora como Espírito Santo. Não é a melhor forma de compreender a Trindade. Trindade para nós é um Deus, não são três deuses, é um Deus. Que esse Deus decidiu existir. Lembra que nós falamos que Deus sempre existiu, não foi criado, ninguém o criou? Deus decidiu existir em três pessoas. Ou seja, nem Deus quer ficar sozinho. Até Deus vive em família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o primeiro exemplo de um grupo pequeno. Deus é o primeiro exemplo de uma célula. Então, nós não cremos que Deus, uma hora é um, outra hora é outra, outra hora é outra. Não. Nós cremos num único Deus que tem funções personificadas diferentes, em pessoas diferentes. Então, por exemplo, quem é o Deus hoje presente conosco? É o Deus Espírito Santo. Quem é o Deus que foi para a cruz morrer em nosso lugar? É o Deus Jesus Cristo, o Filho. Quem é o Deus que se manifestou lá no início e em todos os momentos? No Antigo Testamento, muito mais evidência. É o Deus Pai. Então, lá no início do Gênesis está escrito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, o dizer de Deus é verbo, palavra, e a palavra logos quer dizer Jesus. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 1, fala isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, nós cremos no único Deus. Quando a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 4, verso 8, lá em Isaías, capítulo 6, que os anjos, os seres espirituais ao redor do trono, estão dizendo constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não é dito Santo, Santo, Santo são os senhores dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Então Deus é único. Não temos dúvida sobre isso. Nós somos monoteístas, cremos no único Deus. Mas cremos que esse Deus existe e se manifesta em três pessoas. Então, por exemplo, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lá no Gênesis. Quando Deus vê bagunça lá na cidade de Babel, o ser humano querendo chegar até Deus pelos seus próprios esforços, fazendo uma torre, Deus fala, desçamos e confundamos. Está se falando de mais de uma pessoa. Tem um livro que na década de 70 fez um certo sucesso, chamado Eram os Deuses Astronautas. O autor era um francês, Eric von Daniken, ou Daniken, eu não sei a pronúncia, e ele dizia, usando a Bíblia, ele falava, olha, se Deus disse desçamos, passamos, é porque Deus não estava sozinho. Se Deus não estava sozinho, é porque existe ET. Ele usava esse argumento. Deus não estava sozinho, porque Deus é trino. Trindade é a divindade em três. Então, eu uso alguns exemplos para ilustrar. Sabe um aparelho de som, que no meu tempo a gente chamava de 3 em 1, e você que é novo aí, de 20 e poucos anos, talvez você vai encontrar isso em museu ou dar um Google que você vai ver. Quando você ia, eu e a Solange, quando nos casamos em 85, uma das primeiras coisas que nós compramos, eu me lembro que eu fiz um consórcio entre amigos, eu trabalhava na 3M, em 10 parcelas para comprar um aparelho de som. Todo mês a gente ia no Carrefour, via o preço do aparelho, aquele tempo tinha uma inflação maluca, e a gente dividia o valor em 10, e quem ganhava aquele mês levava a grana, podia comprar o aparelho ou não, e era um consórcio. E nós compramos o nosso primeiro aparelho de som, 3 em 1. Era um toca-fita cassete, era um toca-disco LP, aquele bolachão preto,
e era um rádio AM FM. Era um móvel só. Esse móvel só tinha 3 aparelhos conectados. Você não comprava 3 aparelhos, 3 em 1. Você comprava um aparelho que tinha 3 partes de um todo e cada parte com uma função específica. Eu não colocava o LP na caixinha do cassete. Eu não colocava o cassete para virar no LP. Então, um aparelho de som, 3 em 1. Sabe, um outro exemplo? A água. A água, H2O, ela existe numa fórmula, H2O, e ela existe em 3 estados. Dependendo da temperatura, da pressão atmosférica, ela é o estado líquido, ou vou começar sólido, líquido e gasoso. Abaixo de 0, a água é gelo sólido. De 0 a 100 graus no nível do mar, pressão atmosférica no nível do mar, a água é líquida. De 100 graus para cima, a água é gás, é vapor. Então, é a mesma água que, de acordo com a pressão e a temperatura, ela aparece em estados diferentes e com funções diferentes. Você faz uma caldeira funcionar com vapor. Você ajuda uma pessoa que teve uma lesão a melhorar o seu quadro com gelo. Tudo é água, mas cada um, você lava um carro com líquido e não com gelo nem com gasoso. Então, são exemplos limitados para falar de algo que é ilimitado e que a gente tenta entender com a nossa finitude. Quer um outro exemplo? Eu tenho um RG e um CPF, sou uma pessoa, cidadão, mas eu sou pai, sou pastor, sou marido. A Solange não me vê como pastor, ela me vê como marido. As minhas filhas não me veem como marido, me veem como pai. Então, o Ednei é um só, mas ele exerce funções diferentes. Então, esse é o entendimento que nós, cristãos, protestantes, metodistas, temos quanto à Trindade. E aí eu quero mostrar alguns textos para a gente continuar conversando sobre esse tema, né? Quando eu escrevo aqui, olha, a Bíblia mostra a existência da Trindade. Como eu disse, apesar de não encontrarmos especificamente o termo. O fato de criarmos a nomenclatura não quer dizer que somos os inventores da mesma, os criadores da mesma. A gente só deu nome. Por exemplo, uma descoberta de constelações e também de galáxias e cometas. E aí eu vou para alguns textos bíblicos. Olha o que está escrito lá em Mateus 3. Jesus saiu logo da água e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Para um pouquinho aqui. E se você quiser ir conferir o texto lá, dá um pause e depois você volta. Mas esse texto está falando que a Trindade estava ali. Deus no céu dizendo: Este é o meu filho, Jesus, que me dá alegria. Jesus sendo batizado e o Espírito Santo vindo sobre ele. Então você está vendo as 3 pessoas divinas aí, nesse momento do batismo de Jesus. Se eu entender que Deus, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, substituindo exclusivo, então como que Deus falaria? Se ele está sendo batizado, ele falaria: esse é o meu filho amado. Só se ele tivesse deixado uma secretária eletrônica lá no céu. Não. Deus Pai. Quando Jesus morreu na cruz, Deus não morreu. Foi Jesus que morreu. Porque, queridos, o que faz o universo existir em movimento é Deus. O que faz um elétron girar numa velocidade indescritível ao redor do núcleo, do próton e fazer um átomo? Para pensar. O universo está em movimento. Quem faz isso é Deus. Então Deus não morre. Se Deus morrer, não existe nada. Deus não morre. Ah, mas Jesus. Jesus é Deus. Mas ele se esvaziou da sua glória, se tornou finito, deixou a eternidade lá. Você lembra em João capítulo 17, quando ele termina a obra dele aqui, ele conclui o discipulado com os discípulos e tudo mais, ele fala: Pai, agora me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo.
Então, antes de tudo ser criado, Jesus já era. Ele não foi criado, ele vem antes da criação. E ele se esvaziou da sua glória. Em Filipenses, capítulo de número 4, fala isso, que ele, aliás, Filipenses 2, que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou da sua glória. Dá uma pesquisada lá nesse texto para você ver. Então, Jesus, ele é Deus, mas se tornou ser humano, e Deus continuou Pai, continuou. Então, olha um outro texto para exemplificar que eu queria citar para você, quando está escrito assim, Jesus dizendo, e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, e essa palavra outro no original grego é outro da mesma espécie, ele dará outro consolador. Aqui está a presença da Trindade. Eu, Jesus, vou rogar ao Pai, Deus, e ele vai dar o Espírito Santo. Tem algumas igrejas, quando eu falei das igrejas unicistas, os testemunhas de Jeová, eles não acreditam na Trindade. Eles dizem que é uma invenção pagã. Né? E eles falam que o Espírito Santo é uma força de Deus. Queridos, lá em Atos capítulo 5, está escrito que Ananias e Safira mentiram a Deus enganando o Espírito Santo. Observe. Pedro diz para Ananias e Safira que o Espírito Santo é Deus. A gente não mente para uma força, a gente mente para uma pessoa. E Pedro está falando, vocês mentiram para Deus. E Deus aí para Pedro é o Espírito Santo. Jesus disse, quem vê o Pai, vê a mim. Perceba a Trindade presente? Então nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Detalhe, um não é mais do que o outro. Se você pensar num triângulo, né? Se você colocar o Pai aqui, o Filho aqui, o Espírito Santo aqui, você mudar a posição do triângulo, continua. Então, um triângulo, acho que é equilátero, né? Com os tamanhos, os ângulos iguais, não importa a posição. Então, por que nós chamamos de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa? Porque foi a forma como Deus se manifestou. No Antigo Testamento, o Pai, no Novo Testamento, o Filho e hoje o Espírito Santo. Por que a gente chama de Pai, Filho e Espírito Santo? Porque são as funções que eles exerceram. Mas no Antigo Testamento, Jesus já estava presente. Tanto é que a gente chama na teologia de teofania. Quando fala o anjo do Senhor lá no Antigo Testamento com letra maiúscula, está fazendo referência à segunda pessoa da Trindade se manifestando no Antigo Testamento. É uma teofania, uma visão, uma aparição de Deus, Theos. E alguns falam, é uma cristofania, é a aparição do Messias. Então, quem que entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Tinha lá um quarto homem. Perceba? O anjo do Senhor. Quando a Bíblia se refere a isso, é Jesus antes de se manifestar como ser humano. Quer um outro texto aí que está escrito para nós, né? Paulo fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Perceba, está falando do Pai, o amor de Deus, está falando da comunhão do Espírito Santo, está falando da graça de Jesus. Características que Paulo está invocando a bênção sobre nós do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu afirmo que as três pessoas têm o mesmo poder, a mesma autoridade, eu quero dizer que não há uma votação no céu. Deus não chega falando assim, olha, o que vocês acham? Estou pensando em fazer tal coisa. O que você acha, Espírito Santo? O que você acha, Jesus? Vamos votar aqui, deu 2-1, vamos fazer. Não. Não, eu gosto do exemplo, sabe aquelas massas de modelar de criança, né? As crianças têm aquela massa de modelar, a massa é da mesma essência, a massa é da mesma característica química. Aí a criança vai e ela faz uma forminha retangular, ela pega um molde redondo e ela pega um molde quadrado ou triangular. São 3 moldes, 3 figuras geométricas diferentes, mas todas da mesma essência, todas da mesma massa, todas da mesma matéria. É assim que a gente vê a Trindade.
Quer um outro exemplo que eu gosto muito para ilustrar? O ovo. O ovo, que é uma célula, né? O ovo é composto de clara, de gema e de casca. Cada parte dele tem uma função. Eu me lembro quando eu era criança que a minha avó usava a casca do ovo para colocar nas plantas, nos vasos, porque tinha cálcio. A minha mãe fazia gemada com leite, porque eu tinha muita anemia, e ela fazia também suspiro com a clara do ovo. Então, cada parte do ovo, ele tem uma função específica. Você não vai no mercado e compra 12 cascas, 12 gemas e 12 claras. Você compra 12 ovos. Mas o ovo é ovo porque ele tem essas três partes. Se ele não tiver essas três partes, ele não é ovo. Deus é único. Deus é Deus. Mas Deus se manifesta em três pessoas com funções diferentes. O que quer dizer essa ideia de funções? Atribuições. O Espírito Santo, nós vamos falar mais sobre ele no próximo encontro, é o Deus Consolador, está presente conosco. O Pai, o Filho, cada um com a sua função. Olha o que John Wesley dizia. Eu vou ler para vocês aqui e no momento oportuno, no próximo encontro, nós vamos falar mais sobre quem é esse camarada aqui chamado John Wesley, um pastor da igreja anglicana no século XVIII, lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Ele fala assim: há três que dão testemunho no céu. E esses três são um. Creio também nesse fato, que Deus é três em um. O modo pelo qual ele é três e ao mesmo tempo é um, eu não compreendo, nem eu. Mas neste modo está o mistério de Deus. Não seria um absurdo negar o fato porque eu não entendo o modo. Quer dizer que eu só aceito o que eu entendo? Tem muita coisa que eu não entendo. Tem algumas equações que eu não entendo. Tem algumas questões jurídicas que eu não entendo. Tem algumas questões da medicina que eu não entendo. Mas não é porque eu não entendo que elas não existam. Então a Trindade é algo. Se eu falei no nosso multi-encontro que entender Deus é algo muito complexo, multiplica por 3 é entender a Trindade. Então, para nós, o importante é entender que nós temos um único Deus, nós somos monoteístas. Mas esse Deus não existe sozinho. Ele existe numa célula, ele existe numa família, até para servir de exemplo para nós. Ele existe de uma forma integral, inteira, integralizado. E assim, cada pessoa tem uma função. Por exemplo, Jesus morreu na cruz. E ele falou tudo que nós pedimos ao Pai em nome dele, porque ele é o nosso intercessor. Então, quem está presente conosco hoje é o Espírito Santo. É errado eu falar, eu estou sentindo a presença de Jesus. Não é errado. Mas, no fundo, quem te faz sentir a presença de Jesus é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está presente conosco aqui. E aí, queridos, quando a gente entende e se aprofunda nesse tema, é importante a gente também falar um pouquinho sobre aquilo que a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, ela defende. Quando você ouve falar de Maria, a gente tem no mundo, no folclore, no mundo popular, no inconsciente coletivo, a gente tem a ideia de Maria como mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Cara, se Maria é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus, então Maria é fera. E tem aquele ditado, pede para a mãe que o filho faz. Queridos, Maria é mãe da humanidade de Jesus. Tanto é que, teologicamente falando, se você pesquisar, eu tenho aqui Catecismo Católico, eu estudo isso, a Igreja Católica usa o seguinte termo: Maria é mãe do Filho de Deus. Esse termo, teologicamente falando, está certo. Maria é mãe da humanidade. O sangue que corria, o DNA do sangue de Jesus, era 100% de Maria, porque ela não teve a participação masculina de José. Ela foi concebida por obra do Espírito Santo. Mas Maria, ela não é mãe de Deus, como a gente fala no popular. Maria não é, ela é mãe do Filho de Deus. Se a gente conseguir entender, Jesus Cristo. Cristo é uma palavra no grego, Christos,
para o paralelo no hebraico Messias, Messiá. Então, o Cristo, o Messias, é divino, não tem mãe. Maria não é mãe do Cristo. Maria não é mãe do Messias. Maria é mãe de Jesus. E Jesus, quer dizer Jeová salva, é a humanidade de Jesus, daquele que veio estar conosco. Como eu falei na aula anterior, Maria, Jesus, ele veio como homem. A Bíblia fala que ele é o último Adão. O primeiro Adão pisou na bola, desobedeceu. E ele veio para resgatar uma humanidade obediente. Então, o apóstolo Paulo fala que Jesus é o último Adão. Então, Maria, ela não é mãe do Cristo. Ah, pastor, mas não, eu estou tentando separar para você entender, né? Sistematizar. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Maria é mãe do ser humano. E foi bênção, ela foi obediente, ela contribuiu com a sua humanidade para que Jesus pudesse nascer como homem. Maria ensinou a palavra, Maria foi uma mãe exemplar, José foi um pai exemplar, ensinou a Bíblia, a Torá, ensinou ofício para Jesus, tudo isso bonitinho. Mas Maria, ela não é mãe de Deus. E aí eu falo isso, a gente que mora aqui em Goiânia, a gente está acostumado com a festa da Trindade. Festa de Trindade, né, que acontece no mês de junho. E se você pesquisar, der um Google aí, ou se você se lembrar, o símbolo do Divino Pai Eterno, que é aquela medalhinha que deu lógica e razão para toda a devoção que acontece na cidade de Trindade, aqui na Grande Goiânia, o símbolo do Divino Pai Eterno é o símbolo da Trindade. E até por isso que tem a ver com a cidade de Trindade. Só que se você se lembrar desse símbolo, ou procurar para relembrar, tem um senhor calvo, de barba branca, que simboliza Deus. Tem um outro mais novo, de barba preta, que simboliza Jesus. Tem o Espírito Santo em cima, na forma de pomba. Tem uma pomba de braços abertos, abraçando com as suas asas o Pai e o Filho. E embaixo, no meio, tem outra pessoa, Maria. Então, olha que interessante. A Trindade, no símbolo da medalha do Divino Pai Eterno, tem 3 pessoas. Trindade, 3 pessoas. Pai, Filho e Maria. Ah, não, pastor, o senhor está inventando, porque a Trindade ali tem o Espírito Santo. Tem, mas se é Trindade, não precisava ter Maria ali. Não deveria ter Maria ali. Poderia até ter o Pai, o Filho e a pomba, representando o Espírito Santo. Então, queridos, nós acreditamos piamente que Maria foi obediente, que Maria foi uma mulher segundo o coração de Deus, que Maria colocou a vida dela em risco para aceitar o desafio, que ela foi escolhida a dedo e aceitou. Nós cremos nisso. Lucas, o Evangelho de Lucas conta os detalhes. Mas nós cremos que Maria não está na condição de co-salvadora, ela não é mãe de Deus. Tanto é que quando ela se vê grávida, porque ela concordou, quando o Espírito Santo vem sobre ela, o anjo fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, lá em Lucas, capítulo 1, ela canta o Cântico de Maria, ela fala assim, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria tinha consciência que ela precisava de salvação. E quem precisa de salvação é porque não é santo, perfeito, absoluto. Então ela, nas palavras dela, fala, Deus, o meu Salvador. Então, para nós, ao estudarmos a Trindade, a gente precisa entender que Deus é um. E esse Deus, ele se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E essa Trindade, com funções e atribuições diferentes, não representa 3 deuses. Ela é compreendida como um único Deus, que no decorrer da história, mais uma pessoa teve influência do que a outra. E com a mesma qualidade, o mesmo poder. Aí alguém vai dizer assim, mas quando perguntaram para Jesus em Atos capítulo 1, quando seria que ele ia voltar, ele falou que não competia a ele, somente ao Pai, né? Não quer dizer que ele não soubesse. Não quer dizer que ele não soubesse. Ele quis dizer que não era problema dos apóstolos, que a gente devia fazer a obra
porque Deus que definia as épocas. Mas é importante lembrar que Jesus, como homem, ele se cansou, ele teve sede, ele ficou irado, ele teve se deslocado de um lugar para o outro. Então, Jesus, como homem, ele abriu mão de algumas características divinas, e quando ele completou a obra, ele falou: Pai, agora me devolve aquilo que eu deixei aí contigo e que eu tinha antes da fundação do mundo. Então, Jesus, como homem, talvez não soubesse o dia da volta dele. Mas Jesus agora, com o Pai, assentado à direita dele, não tem diferença de poder, de conhecimento, de autoridade com o Pai e com o Espírito Santo. Enquanto ser humano, ele se esvaziou, mas enquanto Deus, ele tem a plenitude. Então, não há poderes diferentes. Ah, mas por que a gente pede em nome de Jesus? Porque Jesus que fez o que tinha de fazer. Porque Jesus que morreu em nosso lugar. E ele disse que ele era o intercessor. Tudo que nós pedirmos ao Pai, em meu nome, disse Jesus, eu vou-lo concederei. Então, nós não precisamos de outros intermediários. Nós temos Jesus. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Hoje, no nosso encontro, nós falamos sobre a ideia da Trindade. E nós queremos afirmar que esse Deus maravilhoso, que enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar, esse Deus está presente na minha vida e na sua, para nos abençoar. E essa presença, ela é manifesta na pessoa do Espírito Santo. E esse Deus presente, ele quer que eu e você entendamos e descubramos tudo que Deus tem para nós. Na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos falar especificamente sobre o Espírito Santo. E aí é um tema que eu quero deixar você com vontade de voltar para a próxima aula para a gente aprender mais sobre isso. O Espírito Santo que está presente conosco, quais são as funções dele? Por que existem hoje igrejas ditas pentecostais, igrejas carismáticas, igrejas tradicionais conservadoras? Tem tudo a ver com a forma como nós entendemos a manifestação da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo nos dias atuais. E é sobre isso que eu quero falar com você na próxima aula. Lembra de deixar o seu nome no chat. Se você tiver perguntas, anote aí. Se você quiser, volte para o início desse vídeo e assista de novo. E no domingo nós estaremos juntos aprendendo em loco, conversando sobre isso. Reflita sobre tudo isso que você ouviu hoje e traga dúvidas e perguntas para a nossa aula presencial, para que nós juntos possamos crescer. Tá bom? Vamos fazer uma oração juntos. Se você puder, feche os seus olhos. Se você tiver um pedido agora para fazer para Deus, concentre a sua fé nisso. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu vou interceder por você. E a sua oração e a minha vão estar diante do trono de Deus. E Jesus vai com certeza nos ouvir, nos abençoar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este dia, por essa oportunidade, por esse tempo de comunhão, ainda que online. Pai, como é bom saber que assim como nós estamos interagindo uns com os outros online, o Senhor Espírito está presente conosco. Assim como no mundo online é real, mas a gente não pode apalpar, Pai, assim é o Senhor. É real, mas é Espírito. Deus, eu oro agora para que o Senhor agracie, para que o Senhor transborde da tua graça sobre o meu irmão e a minha irmã. Deus, o Senhor sabe a oração e o pedido que ele está colocando diante do Senhor. O Senhor sabe a necessidade que esta vida tem. E eu quero, Deus, interceder para que a tua graça, o teu poder se manifestem, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo restauração, cura sobre cada vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor venha com o teu poder sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor venha dirimir as dúvidas, que o Senhor venha mitigar os sofrimentos, Pai, que o Senhor venha fazer a tua obra completa nesta vida. Não porque a gente tenha qualquer merecimento, mas é pelos méritos do Senhor Jesus. Por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, Pai, vencendo a morte e nos dando vida, é que nós oramos, para que o Senhor traga vida sobre cada filho e filha do Senhor. É a nossa oração, Pai, com gratidão, no nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Deus te abençoe. Que alegria estarmos juntos.